Avaliação, quinta-feira. (18 de junho). Gênero textual, entrevista. E período composto por coordenação. Aqueles alunos que vieram com nota abaixo da média, agora é uma super chance de conseguir nota, que essa prova é bem tranquila. Rodrigo, liga a câmera. Sofia. João Vitor e Natália, volta a ligar. Ok, gente, sobre a prova? E você vai pegar, por favor, o caderno de português, que eu vou explicar algumas questões sobre entrevista, tá? Maria Lúcia, como é que era? Período composto? Por coordenação. Entrevista, caderno, assim que eu encerrar o conteúdo, fotos no meu celular. Posso começar dando sequência? Todo mundo já está com o caderno aberto aí? Então, vamos lá. Podem copiar esse parágrafo, por favor? Gente, rapidinho, senão não dá tempo, tá? Porque é para a prova, vocês vão precisar disso. Posso explicar essa parte? Tem alguém copiando ainda? Tô copiando.
Então, vamos lá, gente. Para não atrasar. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação de duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, quem responde às perguntas. Então, olha só, a entrevista, ela é um gênero textual oral, tipicamente oral. Principalmente hoje, né, que ela é muito mais presente na forma oral do que na forma escrita. Uma vez que nós temos vídeos, nós temos a gravação da própria entrevista ao vivo. Então, a entrevista, como que a gente vê, então, a entrevista escrita? Ela passa por um processo de adaptação vocabular, adaptação linguística, para se chegar na entrevista escrita. Mas ela é um processo oral. Temos que lembrar que existem vários tipos de entrevista. Então, eu posso, por exemplo, uma pessoa entrevistar vários entrevistados, ou ao contrário, várias pessoas entrevistar um único entrevistado. Por exemplo, numa mesa redonda, várias pessoas, elas questionam uma única pessoa. Então, eu não tenho um patamar obrigatório de quantos são os entrevistadores e quantos são os entrevistados. Eu, Maria Lúcia, posso entrevistar uma banda formada por 5 componentes. Ou vice-versa, vocês, alunos, podem me entrevistar. Vocês são vários entrevistadores e eu sou uma única entrevistada. Então, a entrevista ela não tem essa certa formalidade. Como ela é um gênero textual oral, é importantíssimo tomar muito cuidado com o tipo de linguagem utilizada. Um ponto principal da entrevista vai ser a própria linguagem. Por que vai ser a própria linguagem? Porque ela é oral. Não quer dizer que a linguagem é completamente informal, tá? Cuidado que não são sinônimos. A linguagem oral não quer dizer que vai ser completamente informal. Você não vai participar de uma entrevista de emprego falando gírias e dialetos bem peculiares do seu grupo social. Você não vai participar de uma entrevista de emprego falando um linguajar popular. Ou mesmo se ela for escrita, você vai procurar escrever de forma completa, não usando o internetês. Então, a linguagem aqui vai ser muito cuidadosa, minuciosamente lapidada para aquele tipo de entrevista. Se eu for fazer uma entrevista de forma mais despojada, aí sim eu posso usar uma linguagem mais típica da oralidade. Agora, é preciso adaptar-se à situação da entrevista. Vamos lá, outro parágrafo. Pessoal, eu quero a foto do caderno hoje, tá? Na hora do recreio, por favor. Quer pouca coisa? Não esqueçam de mandar o nome, tá?
Alexandre tá aí, né? Anitta estava, né? Bernardo tá aí? Oi, eu tô aqui. Tô aqui. Ah, oi, Anitta. Breno. Camila. Eu tô aqui. Camila Também tá tô aí aqui. ainda? Diogo. Eduardo. Gabriel. Gabriela. Presente. Gabriele. Isabela. Isaac. Presente. João Gabriel. João Vitor. Presente. Júlia. Tô aqui. Laura. Laura, liga a câmera. Leonardo. Presente. Liga a câmera. Letícia. Presente. Luísa. Presente. Matheus. Maria Lúcia, você me pulou. Ah, foi mesmo. Vi sim, Breno. Manuela. O Matheus saiu? Natália. Presente. Liga a câmera, por favor. Rodrigo. Tô aqui. Sofia. Presente. Tiago. Presente. William. Presente. Yasmin. Presente. Diogo está aí? Eu tô aqui. Ah, Você falou meu nome, Maria Lúcia? Falei 2 É porque vezes, eu fui, Matheus. é que eu fui ali pegar um leite. Vou tomar, tá com fome. Eu voltei pra agora. Eduardo está aí? Eduardo e Gabriel faltaram mesmo, né? Gabriele. E João Gabriel? Então tá. Então vamos lá, continuando a entrevista. Possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre o tema. Pessoal, vamos lembrar uma situação que a entrevista, ela não precisa ser um gênero textual, preste atenção em mim, puro, sozinho, único. Eu posso, por exemplo, dentro de uma reportagem, colocar trechos de uma entrevista. Dentro de uma notícia que eu vejo de jornal, que eu assisto, eu tenho um trecho de uma entrevista. Então, a entrevista, ela é um gênero textual muito completo, porque ela tem a função de informar, a entrevista de esfera jornalística, tá? Ela é um texto jornalístico, ela tem esse mundo jornalístico, porque ela tem a função de informar, assim como a notícia, assim como a reportagem, ela tem essa mesma função, esse mesmo objetivo. Só que a entrevista, ela pode completar, ela pode ser sozinha, ela pode ser única, mas ela pode completar uma informação, mesmo que seja uma entrevista de entretenimento. Nós temos vários programas de entrevistas que passam diariamente em televisão, que são de entretenimento, tá? Essa entrevista, ela tem esse papel de fazer uma sociedade, de tornar uma sociedade mais crítica. Então, mesmo que seja de brincadeira, que seja de humor, ela tem uma certa função de levar a sociedade a essa criticidade, tá? É uma função essencial desse gênero textual. Vamos lá. Agora nós vamos passar para a transcrição, que é uma parte bem importante.
Esse parágrafo também é para copiar? É, né? Por favor, é. Pessoal que veio com nota abaixo da média, agora é hora de recuperar, porque essa matéria é muito, muito, muito tranquila. Posso? Vamos lá, então. As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas da oralidade, bem como observações. Então, por exemplo, uma observação muito usada... Só colocar um quadro aqui um minutinho para vocês entenderem. Vocês já devem ter visto isso aqui, ó. SIC. Alguém sabe me falar o que significa SIC? Vocês já viram essa palavra? Na verdade, ela não é uma abreviação, ela é uma palavra. Ela significa que foi transcrita de forma idêntica. Então, por exemplo, eu faço uma entrevista e o meu entrevistado responde assim: aí, nós foi e fez isso. Quando eu vou transcrever a minha entrevista, mesmo eu sabendo... Maria Lúcia, você está digitando na tela? Não está aparecendo nada para mim, não. A tela branca? Não está aparecendo nada para mim, pelo menos. Alguém tá vendo? Eu tô vendo. Vocês estão vendo a tela branca? O não, nós foi e fez isso? Sim. O meu não apareceu, não. Natália. Computador. Às vezes ele tá atrasado. Então, por exemplo, o meu entrevistado colocou assim: nós foi e fez isso. Eu quero colocar isso na minha entrevista. Eu venho e coloco SIC para provar o quê? Que realmente eu, a jornalista, quis escrever dessa forma porque eu fui fidedigna ao que ele disse, tá? Então, o SIC é uma referência muito utilizada até nessas situações da entrevista, porque você prova que foi o entrevistador, o entrevistado que disse isso, e você quer fazer uma reprodução exata.
Ou, claro, que você pode adaptar em decorrência da língua portuguesa, tá? Claro que a sua adaptação ela pode ser feita também, de forma mais, de um vocabulário mais formal, de uma forma mais séria. Ou você tem a opção de usar o SIC. Agora, eu fiz uma pergunta e foi extremamente engraçado. Então, o meu entrevistador respondeu, tal, e eu coloco entre parênteses, risos. Tá? Não é RS, você vai escrever risos. Aqui não é internet. Então, você vai escrever a palavra risos, porque houve risos na hora. Ou mesmo, eu vou entrevistar o entrevistador, vamos lá, da revista Veja. Eu posso colocar risos e fazer a minha pergunta. Tá? Se eu rir no momento de entrevistar. É claro que você vai tentar passar o máximo da entrevista para dentro do papel, para dentro da sua linguagem. Por isso é que você precisa se adaptar. Tá? Tem que ficar atento a todo momento da entrevista. E como que isso é feito hoje? As pessoas decoram o que as outras falam? Não. Vocês já viram que no momento de entrevista tem mesmo aquele aparelhinho só para gravação, o celular é muito utilizado. A transcrição ela é feita pausando mesmo e transcrevendo. Então, eu pauso na pergunta e vou transcrevendo. Ela é assim que ela é feita. Não tem uma outra forma de... Voltou para o slide? Sim. Não tem uma outra forma de escrita se não for essa pausa e essa transcrição, tá? Características. Lúcia, Oi. volta lá só rapidinho pra não copiar o final. Ó. Já. Vamos lá?
Então, vamos lá, características. É um texto informativo e opinativo, lógico, né? Ele é uma informação de uma determinada pessoa específica, assim como nos textos argumentativos, né? Exprime uma determinada opinião. É claro que nenhuma pessoa vai opinar, vai dar uma entrevista sobre o que não acredita, sobre uma filosofia que não usufrui. Então, a entrevista, ela é opinativa e ela vem a ser informativa na mesma situação que eu expliquei. Ela pode pertencer a uma reportagem, ela pode pertencer a um trecho de um texto, a fim de tornar essa informação mais forte, mais presente. Presença do entrevistador e do entrevistado, como já dissemos anteriormente, a quantidade não interfere. Uma linguagem dialógica e oral, né? Dialógica vem de diálogo, então essa linguagem que parece um diálogo, uma conversa. Marca do discurso direto e da subjetividade. Subjetividade é a opinião pessoal, o próprio sentimento, o próprio pensamento, tá? E mescla da linguagem formal e informal. Como assim? Nas situações que nós já dissemos anteriormente, você vai fazer uma entrevista de emprego, a linguagem não vai ser completamente informal. É claro que há uma discrepância aí, há uma diferença entre falar e escrever. Nós já trabalhamos algumas características disso. Então, a linguagem informal, que é a falada, não quer dizer que ela é carregada de termos orais. Não quer dizer que ela seja carregada de termos típicos de gírias, de dialetos, né? A linguagem falada, ela pode ser, de certa forma, formal, sim. Então, eu tenho uma mescla, porque a entrevista, ela pode ser tanto falada quanto escrita. Estrutura. Nosso trabalho vai ser sobre entrevista, tá? Já vou passar hoje também. Professor, hoje você tem outro horário? Tenho. Nós vamos fazer alguns exercícios de entrevista.
Posso? Tô no último pontinho. Pessoal, então vamos lá. Estrutura. Manchete ou título. Desperta o interesse do público no público espectador. Só uma coisinha. Nós vamos encontrar várias entrevistas que um trecho da fala do entrevistado é o título ou a manchete. Tá? Que às vezes ele falou algo bem polêmico, algo que vai atrair a atenção do leitor, e esse título, essa fala é colocada como título. Então eu posso chamar ou de manchete ou de título, tá? Apresentação. Esse aqui é um ponto super importante da entrevista.